É isso aí, sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições e esse aqui é o primeiro programa dessa nova estação. Se tu percebendo aí, estou uniformizado e muito contente por viver esse tempo e repartir mais um pouco da nossa trajetória com vocês. Esse novo projeto, essa nova estação, na verdade, é uma estação onde a gente quer cada vez mais encurtar as nossas distâncias. Então, antes de começar esse episódio com convidados maravilhosos, vou te fazer apenas 3 pedidos. Que você curta esse programa. Antes de mais nada, é de graça, é só você ir embaixo e curtir. E isso vai ajudar muito no nosso engajamento. O segundo pedido é que você comente na medida em que a gente for conversando. Você vai poder interagir e depois eu tenho o compromisso de ir lá e responder todos os comentários. E o terceiro, mais difícil, é você poder enviar para alguém, se você acha que faz sentido essa nossa conversa, que você possa enviar para pelo menos 3 pessoas que você tem se aproximado, que você tem dialogado, que você tem repartido a tua caminhada espiritual. É isso aí, a gente vai para esse primeiro episódio dessa nova estação. Valeu! É isso aí, falei pra vocês, esse primeiro episódio não poderia começar diferente, com pessoas mais especiais e de casa, né? Proposições nascem no nosso coração, mas difícil, né? Quando a gente conversou lá com o conselho, o Arthur tava junto, a Rê não tava nesse encontro e falava do proposição, a gente falava assim, vou fazer um negócio da DOCA aí, não, faz com o seu nome, né? Mas no fim, graças a Deus, tudo que a gente faz tá junto, tá conectado. A gente tá no mês de maio, vivendo aqui muitas transições na nossa comunidade local e começamos o mês, nem reparamos que era um mês de aniversário de tanta coisa boa que tá acontecendo, tanta velocidade em tudo que a gente tá imprimindo, né? Aí eu falei, não, a gente tem que dar esse testemunho. O ano passado eu gravei com o Rafa, no aniversário da nossa igreja, quando fez 10 anos. Agora a gente completa 11 anos e eu vou conversar aqui com o Arthur e com a Regina sobre esse DNA que Deus colocou na nossa vida, que é o senso familiar que a gente foi desenvolvendo. Então antes, vou pedir para o Arthur e para a Regina se apresentar um pouquinho e aí a gente vai conversando sobre esse tema tão especial para a gente. Ixi, se apresentar é complicado, hein? Vamos lá, começa você, é melhor. Eu sou Regina, sou casada com o Arthur, temos 2 filhos, somos casados há 38 anos, vou fazer 38 anos este ano, né? E a gente tem uma vida bastante intensa em comunidade, né? Junto com a DOCA, e esse eu acho que é o nosso DNA, esse é o nosso DNA. Para quem não me conhece, eu sou o Arthur. É muito bom estar aqui, falar de mim, me apresentar. Casado com a Rê, na DOCA desde o início, feliz de estar aqui. Trabalho com tecnologia aplicada à educação. Literalmente tenho esse desafio hoje em dia de me apresentar assim. Sou um filho amado de Deus, tenho tentado cada vez mais estar no centro da vontade dele e tenho feito disso minha oração, né? Dani participa. Eu tenho pedido que a gente tenha olhos e ouvidos espirituais. Acho que esse é um pouquinho de mim nesse momento. Isso aí. Eu quando penso assim na DOCA, é muito louco assim. Hoje a gente tem 3 lugares, né? Não é porque a gente é rico, não. Mas é porque as coisas aconteceram de uma forma diferente. Então a gente tem o prédio na Xingu, o prédio na Rio Negro e o prédio na Padre Anchieta, onde a gente fica nessas andanças da DOCA. Isso é muito legal porque favorece até o nosso nome, não sugere algo estático, a gente está sempre em movimento, foi assim que a gente surgiu, etc, né? Mas quando eu falo DOCA na minha mente, Deus está ajudando a gente. Como a gente perdeu totalmente nesse último ano a identidade de um prédio fixo, isso. Quando a gente fala DOCA, eu lembro de alguém. Então é até difícil explicar o que é a DOCA sem falar das pessoas que congregam com a gente. Mas de todas as pessoas, ao longo desses 11 anos já, 11 anos contando assim, a primeira reunião, né? Não estou nem contando o período lá na casa de vocês, que na verdade foi lá
pouco para frente de julho de 2013. Então seriam 12 anos. É muito tempo. Mas quando eu lembro de Doca, eu lembro daquele sonho de sempre, dos amigos, querendo uma comunidade para viver a sua espiritualidade. Não sei se todo mundo sabe, mas a gente era um grupo de missionários que viajavam o Brasil inteiro. Alguns tiveram a oportunidade de ir para fora do Brasil. Eu fui um deles, e muito agraciado por isso. E a gente não tinha horário, a gente não tinha no dia de encontro. A gente só era um bando de amigos missionários que, por conta da viagem, perdeu um pouco a identidade da igreja local, porque a gente não conseguia mais manter. Eu viajava 3 a 4 finais de semana. Só quando tinha 5, que alguns meses tem 5 finais de semana, que eu não viajava 5. Mas perdemos um pouco o lance com a igreja local, mas sentimos muita falta da igreja local. Aí juntamos, vamos começar um encontro? Vamos, mas ninguém era casado, ninguém tinha nada, não tinha nada. Eu morava num quarto, a Carol morava com a mãe dela, todo mundo morava com seus pais. E aí um dia a gente estava passeando, e no fim desse encontro a gente chega lá na casa de vocês, como fala? Na cozinha, Na cozinha, na parte ali, onde a gente almoça ali. Aquela mesa de madeira que até hoje é a mesma. É a mesma. E a gente começa esses encontros e naquela altura eu tinha um pouco de medo, assim, o Arthur com a cara de bravo, e vocês viajavam muito e tal. Eu ficava assim, nossa, ele deve odiar que a gente tá aqui, mano. Eu sempre sou louco do barulho, né? Todo mundo fala alto, eu falo, fala baixo, fala baixo. E às vezes vocês estavam no quarto, e quem não conhece a estrutura da casa, é a cozinha na frente do quarto, literalmente, assim, é no mesmo lugar, assim. Eu ficava, cara, vai dar uma bronca aqui, certeza. Agora não tem que ir embora. Aí eu ficava todo... eu sempre fui o doido do barulho, assim. Eu falo alto, mas eu ficava falando para as pessoas pararem. Porque a gente ficava de madrugada, conversando, e vocês ouviam lá toda essa conversa, essa coisa, assim. Principalmente na porta. Tanta Principalmente igreja, a mano. risada da Bibi, né? A Bibi... O Berna, né? Todo espalhafatoso, também fala alto igual eu. Enfim, ali no começo, quando vocês ainda não faziam parte, mas não, assim, né? Não de participar com a gente daquelas conversas, quais eram as primeiras impressões, assim? Fala boa e o Arthur fala ruim. Tá vendo? Estereótipo mata, né? Faz parte. Para mim era interessante ver vocês, assim, muito jovens, reunidos, falando sobre como que deveria, na concepção de vocês, uma igreja ela ser constituída, né? Então eu ficava curiosa, né, para saber como que vocês imaginavam essa igreja. Eu lembro que na época vocês estavam lendo um livro, inclusive, né? E daí, por curiosidade, você nem sabe, eu comprei o livro para ler. Nós lemos o livro. Eu não sabia. Eu comprei o livro para ler, porque eu falava, meu Deus... Né? Igreja, tô fora. Isso, igreja, tô fora. Isso. Do Ricardo Agreste. Isso mesmo, Ricardo Agreste. Ricardo Agreste, de Campinas, né? E aí eu fiquei pensando, gente, mas o que eles vão fazer, né? Por que construir mais uma igreja? Tanta igreja boa. Por que eles não entram num ministério de jovens de uma igreja que já está constituída, né? Para que todo esse trabalho? Mas eu via em vocês, assim, muita boa intenção, né? E principalmente uma intimidade entre vocês, né? E isso era algo que conquistava a gente, era bonito de ver. Era bonito de ver vocês juntos, conversando, mesmo as risadas, fazendo comida juntos ali, deixando hora sujeira, pizza, né? Hora não sei o que lá, até de madrugada. Então era muito gostoso de ver isso, era impactante. E aí, Arthur? Eu acho que você começou hoje falando sobre DNA. Eu acho que a gente sempre teve um DNA bem família. E eu acho que a história começa um pouquinho antes da cozinha, quando os nossos filhos, principalmente Maíra, frequentou os Jovens da Verdade. E que era um ambiente muito familiar, era um ambiente de jovens. E eu acho que eu não lembro, não tenho memória de você no JV. Mas eu acho que a história para nós da Doca começa quando Maíra vai para uma temporada, um acampamento. Dali começam as relações, QG, etc. E de repente começa um pessoal a se reunir na nossa casa. Esse pessoal que vinha desse ambiente, desse contexto. Então, assim, eu falei do DNA e de família porque eu acho que assim, a gente sempre
recebeu e quis acolher os amigos dos nossos filhos em casa. Até hoje, a gente comenta a diversidade de amigos que eles têm. Então, eles trafegavam aí nas comunidades, construindo junto com um teto no meu país, você sabe disso, isso ele levou para a nossa empresa, ao mesmo tempo que eles caminhavam com a alta sociedade, com amigos com muito dinheiro, e às vezes ele juntava todo mundo na nossa cozinha. Então, esse lugar... Não era a gente, os amigos de muito dinheiro era o dia antes da gente, era o dia depois. Pessoal... Não, mas eu tô falando nesse esquema de família mesmo. Então, lógico, esse grupo era um grupo um pouco maior, porque tinha dia que a gente acordava, tinha que sair pulando entre os jovens, dormindo no chão, no colchão, mas eu acho que isso foi sempre muito bom pra gente. A gente sempre recebeu isso de uma forma bem gostosa, porque fazia parte dos amigos dos nossos filhos, então eram nossos amigos, eram queridos dele, sempre serão queridos nossos, então sempre foi legal ter vocês em casa. Por mais que essa realidade existe até hoje, né? A cozinha é porta com o nosso quarto, né? Quem conhece onde a gente mora. Fazia barulho? Sim, fazia barulho, mas nada que tinha problema. Nos trazia felicidade mesmo de ver um grupo de jovens com intenções legais, e a gente sentia isso. A gente via no pique, no olho de vocês, nas poucas conversas, que tinha uma intenção muito legal, que tinha uma ideia de uma construção, de uma proposta, de um desafio muito interessante. Pouca gente sabe disso. Até quem congrega com a gente, pouca gente sabe que, de fato, a DOCA cada vez mais amadurece. As pessoas engordam, mas nem todos. A gente que o diga, né? Mas, nós três, né? Não, você tá bela. Mas tudo que a gente escreveu foi literalmente a partir desse livro. A gente leu primeiro esse livro, Igreja Tô Fora, do Ricardo Agreste. Quem não sabe, vale a pena. Vale. Ele faz um traço... ele divide o livro em duas partes, né? Uma igreja que ele tá fora e uma igreja que ele tá dentro. Uma igreja para se pertencer, né? É um livro que já deve ter uns 15 anos para mais. Vale a pena. E o segundo que a gente leu depois foi do Tim Keller, que é mais calhamaço mesmo, que é a Igreja Centrada, que já é bem mais complexo, assim, no sentido teológico, filosófico, mas que também fundamenta a nossa comunidade. O fato da gente não ser, entre aspas, muito litúrgico e nem muito tradicional nas falas, nas vestimentas, faz as pessoas confundirem a gente com... como se a gente fosse muito largado, como se a gente não soubesse muito liberal. Muito liberal em alguns costumes. Quanto mais longe as pessoas estão da gente, mais elas podem falar coisas que não faz sentido. Mas o que a gente construiu lá, eu lembro que quando eu me formei, a Carol juntou lá as economias dela e ela me deu um iPad. Eu acho que era um iPad 1, que era uma borda branca assim. E eu escrevia tudo lá na sala, lá na cozinha lá de vocês. E o que é até hoje, a visão, a missão, os valores, a gente foi dando uma mudada, né? A gente foi amadurecendo, mas não se alterou nada. A gente só, às vezes, ajustou a questão verbal, que a gente diz mal escrito. Então, a igreja, de fato, nasce em volta de uma mesa pequena, não é uma mesa gigantesca. Cabe no máximo 6 pessoas. E a gente botava 10, 15 em volta, às vezes sentava no chão, uma mesa robusta de madeira, redonda, uma mesa que não tem quina. Sim, uma mesa redonda. É uma mesa redonda, onde não se apontava quem era o líder. Eu acho isso muito simbólico, pensando lá atrás, a gente ter começado numa mesa de madeira, numa cozinha de uma família, sem quina, onde todos podiam falar na mesma altura. Eu queria falar dessa mesa, né, o significado. Depois a gente também refletiu sobre isso, né? Você está falando da mesa. O pé da mesa é uma peça de um moinho d'água. O tampo quase isso. Exatamente. O moinho o moinho é a base, mas depois tem uma roda de carroça que leva a gente pelos caminhos e depois um tampo de vidro sem quina. Então, os materiais diferentes que compõem a mesa, as pessoas diferentes que sentaram naquela mesa e os propósitos. E na minha, também hoje, né? Como é que eu vejo a mesa? Nós, o tempo inteiro, estamos no propósito da mesa, sentados à mesa. E tudo começou
numa mesa. Então, para Numa mim, faz mesa. bastante sentido tudo isso. E ninguém... É simbólico. É muito simbólico. E as pessoas precisam perceber que tudo na DOCA, todos os encontros começam na mesa. Tanto os nossos encontros Sim. do conselho, a Sim. pandemia trouxe para nós a possibilidade do online em Sim. vários encontros e abençoou muito a gente, que a gente tem grupos online certeza. por aí, gente de vários estados, Meu né? Tudo grupo bem. também. O meu é bem diverso. Meu também. Pronto. Mas a gente tem esse fundamento, né? E a mesa, ela, além de ser redonda, ela não tem uma direção. Nossa igreja já nasce, claro, imatura e até hoje temos que avançar. Amadurecendo. Mas a gente já nasce nesse contexto de conselho, né? E aí depois de um tempo a gente foi vivendo junto. O tema assim que eu queria focar é mais o lance da família, para que as pessoas pudessem entender que de uma sala a gente De vai uma família. de uma família, a gente sai para outra sala e depois quando a gente teve algum tempo atrás o desafio de achar um espaço que comportasse a gente ficou anos procurando para que tivesse a maior cara de casa possível e a gente conseguiu, e eu creio piamente que a gente vai até o fim dessa com obra, certeza. numa casa que configura uma família de uma mesa que é Correto. redonda até hoje, e as pessoas não conseguem, por mais que elas tentem, pelo fato de eu estar desde o começo, e o começo acabava que falava mais do que os outros, hoje as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Então, no lado positivo, elas vão à DOCA, aquela pergunta que me fizeram, quem que é o pastor aqui? Então, em uma congregação, entre aspas, convencional, não se precisa fazer essa pergunta. Sim. Sim. Logo no Você já começo sabe quem é você o vai pastor. descobrir quem é. Então, esse jeito família que a gente foi desenvolvendo, onde o filho, a criança que chega com aquela pessoa não é o filho dela, que o filho dela tá na casa do outro, e a gente tem vivido isso, a Sara, né, chamando a mãe do Arthur, Minha né, De vó. de vó, De vó. e ela nem chama o Arthur de pai, mas então, ela pulou essa etapa, assim, é uma coisa muito louca. Então, talvez na cabeça dela seja um pouco minha mãe, assim, não, nunca perguntei Mas é pra ela família, isso, né? mas é É família. família. Então eu queria que vocês falassem um pouco assim, vocês congregam a vida inteira em outras tradições, não tem problema nenhum, um tempo da vida com os católicos romanos, mas sempre foram muito ativos, depois no movimento mais tradicional, agora com a gente, que também é mais tradicional do que as pessoas pensam, mas qual é esse que família, assim, como que isso tem configurado a espiritualidade de vocês, assim, nesses Fala últimos anos? uma coisa antes da família, começa com a família. Quando você fala do Igreja Tô Fora, e você fala que o livro é dividido, né? A igreja que ele tá fora e a Aham. igreja que ele quer. Aham. Isso também pra gente é simbólico, tanto quanto a mesa, porque nós estávamos numa igreja que literalmente a gente estava Evangélica, né? evangélica, a gente veio de berço Tradicional. católico, estávamos numa igreja católica mais tradicional e a gente já estava meio fora. Aham. E depois, então, igreja tô fora e igreja a gente está dentro até hoje daquilo que a gente entende como igreja, e hoje eu vejo a DOCA como, entre aspas, nossa igreja, e vejo muita gente querendo viver uma DOCA por causa da mesa e por causa da família que a gente aprendeu a viver juntos. Então isso para mim também tem bastante significado. O livro, o Igreja Tô Fora dividida, a nossa vida dividida, e assim, para vir para a família. Muitas vezes, nesse esquema tradicional, a pergunta para mim, né? Não, mas quando você se converteu, né? Porque quando Aham. você virou... E assim, isso é uma Evangélico. coisa... quando você virou, né? E eu costumo responder, né? Que eu não virei nada. O que mudou para mim nesses 3 momentos de vida foram a intimidade com Deus. E a intimidade com Deus mais profunda, mais madura, tem a ver com a família, com a mesa e com a relação. É o Deus que a gente encontra no relacionar, no sentar à mesa, no se expor, no se abrir. Então isso para mim tem a ver com a família. Então tem a ver com o que você está perguntando. Mas aí pode continuar a responder a pergunta direta. Eu dei uma volta, mas é que Não, isso mas bastante importante isso. para mim, esse Porque processo. entender Deus como pai Exato, é um princípio teológico exato. para entender a igreja como família. Uhum.
E a maioria das pessoas vão falar, não, mas Deus é o meu pai. Aí eu pergunto, como é que você começa as suas orações? Então eu sei como recomeça, paizinho querido. Então assim, é diferente. Então eu até sei teologicamente que Deus é meu pai, porque Jesus falou pra gente falar que ele é. Mas tratá-lo como é um abismo. Então, mas tratá-lo como, Dani, eu acho que nesse esquema de família, muitas vezes o desafio de tratá-lo como começa por aqui, né? Justo. Porque muitas vezes quando eu falo algumas coisas que para nós são corriqueiras e que fazem parte da nossa vida enquanto doca, que é compartilhar a casa, o carro, a cama, seja lá o que for, Justo. as pessoas olham assim, e aí você fala, às vezes você está conversando com um cristão. Essa semana mesmo eu tive esse desconforto, né? Que eu falei, não, eu deixei o pessoal na minha casa, eu saí. Não, mas eles ficaram sozinhos na sua casa? Sim. Ué, ficaram, mas pai, ele não é meu irmão? Então por que ele não fica? Então, essa família, esse conceito, né, da dificuldade Justamente. daqui e que a gente tem a facilidade aqui, que reflete Claro. o pai. É tudo libertador. Exatamente, porque se ele é meu pai, você é meu irmão, tem algumas coisas que se eu tiver isso enraizado, se eu souber, se eu viver essa verdade, muita coisa a gente começa a fazer diferente. Você começa a agir diferente. Sim. Eu queria falar que essa questão de família eu aprendi mesmo a partir da DOCA, né? A viver essa coisa de nossas casas formarem uma família. Então, a sua casa, a nossa casa, né, a casa do irmão, ele ser uma família, um corpo de Cristo mesmo. Eu passei a viver de fato na DOCA. Lembro quando a gente iniciou mais ativamente na DOCA, foi quando você trouxe a necessidade da gente acompanhar um casal em específico e que... Lembro até o restaurante que a gente estava comendo um peixinho. E isso demonstra, assim, da sua parte, né, que estava ali como responsável por aquela comunidade na época, né, um compromisso, uma responsabilidade com aquelas pessoas. Você estava começando o movimento e não podia ser descompromissado. Então, a sua preocupação era como cuidar daquelas pessoas, né? E a gente foi desenvolvendo esses relacionamentos, conhecendo um outro. Nós sentamos muitas vezes com você à mesa, eu, você, o Arthur, com outras pessoas, para discutir a vida e ajudar outros irmãos a caminharem nos seus relacionamentos, seja de casado, seja de solteiro. E nós fizemos isso muitas vezes. E essa constituição, ou seja, a gente conversando e a gente caminhando juntos, foi fazendo com que a gente fosse entendendo melhor o que era ser cristão, ou seja, caindo a religiosidade, né, que nós, infelizmente, adquirimos na nossa comunidade anterior, que era uma comunidade evangélica, e a gente estava muito no batidão da religiosidade, fazendo muitas coisas legais, tinha muitas coisas boas, mas a gente estava se perdendo no relacionamento, né? No princípio, na questão da família mesmo, do que é cuidar da família de Deus, né? Do corpo de Cristo. Então, esse casal até hoje a gente acompanha, né? Desde sempre, desde o início, o mesmo casal. Então, a gente acompanha até hoje. E eu entendo, assim, que Deus tem guiado, sabe, nossas ações para que cada vez mais a gente seja, né, de acordo com a vontade dele e menos aparência, né? Que a gente verdadeiramente seja, independente do endereço. Seja em São Caetano, na Xingu ou nas Paineiras, né? Que a gente seja DOCA. Hoje eu entendo melhor o conceito, Dani, que antes eu brigava com você. Lembra? Lembro. Eu brigava com você achando, não, Dani, você não pode falar isso, Você lembra? falar... É porque quando a gente falava de DOCA, assim, a gente falava desse lugar para as pessoas reconfigurarem sua missão, vocação. E porque foi muito por causa do livro também, dessa ideia do que a gente não quer, o que a gente quer. E no livro eu lembro uma vez a gente conversou tão bonito assim. Uma pena não ter esses registros assim, como a gente pode ter agora. Mas a gente falava, cara, a gente levantou tantos pontos da igreja que a gente não queria ser. Aí quando chegou na parte da igreja que a gente queria ser, não tinha quase nada.
Aí eu falava assim, cara, a gente precisa se converter. Eu lembro dessa conversa, que a gente falou assim, isso é uma doença, porque a gente tinha que ter um monte de coisa que a gente sabe o que quer ser, e algumas só que a gente sabe que a gente não quer ser. Isso eu não quero. Porque eu não sou responsivo, né? Eu tô gerando uma cultura. E aí, nesse de gerar uma cultura de qual é a igreja que nós queremos ser. É uma igreja missional, Atos, aquela coisa toda. Uma igreja que reconfigura as pessoas para suas vocações. Aí no começo a gente falava muito assim, a Doca é um lugar onde muitas pessoas vão entrar, vão viver um período, vão se restabelecer como família, sua espiritualidade e vão embora. E quantas famílias a gente não assistiu? Todas elas eu acho ruim até hoje. Mas assim, acho ruim, nunca. Eu não sou bom de falar tchau, né? Mas eu só não sofro por isso mais, fora da medida, por causa da consciência de que, não, mas espera aí, toda vez que alguém sai e beleza, aí eu, pá, mas não é isso. Então, mas no começo a gente falava isso, e aí eu falava muito assim, mas você ficar falando que as pessoas vão embora, ninguém vai ficar aqui. Então, tipo assim, mas não vou ficar falando para as pessoas irem embora, eu só vou deixar a porta aberta. Eu acho que as comunidades precisam ser mais livres, né? Relações livres. O que tem que fazer pra ser da Doca? Tem que falar que é. E pra sair? Tem que falar que Fala saiu. tchau. Fala tchau. Fala tchau. A maioria nem tchau fala, mas assim, fala tchau. Mas enfim, eu lembro quando a gente sentou juntos, porque por causa dessa família e outros que foram chegando, e a gente foi desenvolvendo essa coisa, aí a gente sentou junto, e aí eu lembro que a gente começou a falar, vamos ter uma escola, ter uma escola, ter uma escola. Aí a gente tava nós três, agora não me lembro quem mais que tava nesse dia, mas nós três eu tenho certeza que tava. Aí ou eu ou vocês, a gente falou assim, então beleza, então vai chamar a escola da família. Isso. Então, tipo, as pessoas lá perguntam muito pra mim, lá na nossa igreja tem escola? Tem escola dominical? Escola dominical, foi assim, tem estudo? Falei, tem, mas assim, não é ensinar Romanos, Filipenses. Um dia a gente vai chegar lá. Mas a nossa comunidade nasceu para ser esse lugar de reconfigurar as pessoas, né? Por isso que é uma doca, de lançar as pessoas para suas vocações, mas principalmente no quesito vocação família. Então a gente só tem uma escola que se chama Escola da Família. Até hoje, já quase acho que 8 anos, talvez, a gente tem isso. Todos os semestres a gente ensina como ser pai, como ser mãe, como ser antes, né? Como ser marido, como ser esposa, como ser pai, Como ser homem, como ser mãe, mulher. como ser homem, como ser mulher, como lidar com o dinheiro, como lidar com as finanças, como empreender. Quantas pessoas não empreenderam por causa da gente? Sim. Por causa de se sentirem seguras, né? E quantas famílias, graças a Deus, quase todas que passaram por nós, assim, para não falar todas, né? Mas quase todas que passaram por nós e caíram dentro desse mistério da comunhão, puderam restabelecer suas vidas, seus ministérios, seus trabalhos, melhorar de vida, aquela coisa da prosperidade literal, assim. Mas tudo começou por causa dessa genética, né? Quando a gente toca nesse tema espiritual, família, e devolve as pessoas uns para os outros, né? E elas começam a viver essa beleza da comunhão familiar, a pessoa ter... Eu lembro que o Arthur falava muito disso, a pessoa voltar para casa querendo voltar para casa. Tipo, tem gente que volta para casa Por triste, obrigação. porque não tem para onde ir. Mas ele não fica com saudade, né? A gente que viaja muito, a gente sabe o que é saudade. Mas fala um pouco, que era para vocês falarem mais. Porque eu gosto desse tema. Família, É um família. tema muito, Eu muito amo isso aqui. gostoso e hoje, literalmente, daqui a pouco a gente está na escola da família e como é gostoso estarmos em família, com famílias, vendo, literalmente apalpando a restauração, a reconstrução, o ressignificar de homens, de mulheres, de marido, de família. Então, assim, para nós tem sido uma honra que Deus tem nos permitido viver, inclusive com as pessoas que hoje começam a caminhar com a gente mais perto, enquanto tocar, arrebanhar a escola da família, pensar, viver a escola da família. Hoje a gente vive Camila, Gui,
pessoas mais velhas, né? Camila, Gui, da De Doca, Doca, né? e pessoas mais novas, Dida, Esté. Então, assim, a gente começar a viver isso é muito gostoso. E falando nesse esquema de família, também fazendo, para quem não conhece, né? O Dani falou rapidinho, quando tudo isso começou há 12 anos, especificamente 11 de Doca, ele disse que não era casado, então se ele não era casado, imagina o resto da galera, né? Então não tinha nenhum neném nem casado. nada. De repente, no ano de 2025, a Doca dobra o número de pessoas só no nascimento de nenéns, né? Quantos nenéns a gente tem participado, né? Isso da vida traz dessas muitos famílias. desafios, né? Com certeza. Porque se as famílias elas crescem, Sim, crescem também os desafios. os desafios. E a escola da família ela encontra esse lugar. Hoje, por exemplo, né, cada encontro nosso a gente busca desenhar de uma forma que atenda as pessoas que estão fazendo parte, né? E a gente tem entendido nesse semestre que trabalhar com os pais, como eles serem pais e como serem mães, tem ajudado os relacionamentos deles enquanto marido e mulher e ajudado também os filhos, né, a serem melhor educados, melhor acompanhados e principalmente orientados pela palavra de Deus, né? Hoje a gente vai falar sobre cosmovisão cristã, sobre valores e sobre missão, não é? Das pessoas, das pessoas. Então, isso ajuda as famílias a reconfigurarem as rotas, Sim. não é? A saber delimitar o que fazer com uma criança, independente da fase que ela está vivendo. Então, é muito bacana, porque eu, inclusive, pedi para a Carol, né, dar uma lida lá na aula que a gente fez sobre as fases das crianças, não é? Mas a cada encontro nosso, que tem sido assim baseado muito em Bíblia e muito em vários autores, né? E também de muitos olhares, né? De pessoas. A Karine, por exemplo, tem ajudado a gente com o olhar, e é um jeito da gente caminhar juntas também. Mas outras pessoas também têm ajudado a gente nesse conteúdo, né? Um dia, se a gente quiser criar uma universidade da família... Já tem o DF, né? Já tem. Já existe. A gente Esse já nome vai não vai poder, mas a gente vai poder ter Mas- bastante conteúdo, porque a gente tem criado Muita isso, né? coisa. A gente tem criado isso e junto com as pessoas que participam da DOCA, porque elas dão as devolutivas, né? Elas falam o que é bom, o que não é bom, as perguntas que fazem mais sentido. Então, tem sido um movimento, assim, intencional, né? As pessoas, elas chegam animadas, sempre muito animadas, querendo contribuir com a sua participação de vida mesmo. Cada uma traz, sabe, a sua visão. E como você conhece muito bem a DOCA, né? A gente tem pessoas das mais diversas que fazem parte desses Formação, encontros. conteúdo. E tem sido muito bom. Então, a gente tem pai solo, a gente tem mãe solo, a gente tem mães que adotaram, a gente tem... E por acaso bastante, né? A gente tem Bastante, 5 bastante. famílias. Então, E nesse por sentido adoção, também, né? O importante, a gente está falando bastante, focando bastante em família, né? E eu acho que enquanto família, enquanto DOCA, para que também, eu acho que eu tento trazer esse entendimento. O que a gente tem talvez demais é idade e experiência, mas a gente aprende a cada encontro. Então, Muito. a gente talvez orquestra, mas orquestra no sentido somente de coordenar, de estar junto em família, como quem diz, gente, está na hora, vamos tomar café, está na hora do chuveiro, mas a gente aprende muito com as famílias. Então, a mesa também nos proporciona isso. Quando você se abre para a mesa, se abre para ser exortado, se abre para viver família, não tem como não aprender, né? O pai aprende com o filho aprende com o pai. Então, nós aprendemos muito e, vou dizer até, pessoalmente, os nossos desafios enquanto família, nesse momento de vida, também estão com uma régua bem alta e, de certa forma, somos suportados pelos irmãos e pelas mesas com que a certeza. gente participa. Então, assim, só para também que não fique nenhum resquíciozinho de soberba. Por quê? Porque todo momento, eu disse isso, você estava no último ombrear, quando eu falei, galera, não tem essa de eu sei mais, não, você está chegando agora, não. Nós estamos todos imbuídos do mesmo princípio, de pai, de entender esse pai e de entender somos irmãos
a partir desse entendimento, né? Então isso para mim é bem importante e é um exercício que a gente faz a cada encontro e a cada mesa, né? Porque cada mesa é um desafio. Cada família que senta contigo, cada questão que vem para ser compartilhada é um desafio novo e é um aprendizado para os dois lados, né? Para quem está compartilhando, para quem está trazendo. Tem alguma história assim específica que nesse sentido de família que vocês foram marcados ou por alguma fala ou algum momento que a gente viveu, Eu alguma acho que a coisa gente assim? pode trazer uma muito recente, que foi de terça-feira passada, quando nós falamos de famílias que adotam, que, aliás, foi muito marcante, porque o conceito era que não precisa ser necessariamente um pai e uma mãe para adotar, mas pode ser os irmãos da comunidade adotarem as famílias que adotam, né? Ou seja, um irmão adotar o outro, né? Então, a igreja formar essa rede de apoio para as famílias, que ficou muito forte. Chega um casal convidado de um irmão nosso nesse encontro Que ninguém conhecia. Terça-feira passada. Todo mundo, evidentemente, já abraçou, já colocou a mesa, já serviu. E Eu ainda brinquei demais com eles, porque chegaram, quem foi convidado de fulano? Falei, que bom, eles falaram que vocês viram, então hoje eles não viriam. E modo descontraído, brincando com eles, né? Sem saber quem era a galera. E eles foram, sentaram à mesa com a gente, ficaram conosco. E quando terminou e que abriu para as perguntas, e aliás foi assim algo, Foi fantástico. derramamento do Espírito Santo purinho, e a gente tem vivido muitos momentos assim na Escola da Família, em vários momentos. Ela pediu para falar e ela disse que ela estava ali porque eles estão pensando em adotar uma criança, mas ela chorava muito. Eles estão no processo, eles já estão passando por todo o processo. E ela chorava muito porque ela disse que ela nunca podia imaginar que ela fosse encontrar um lugar. E o lugar é a igreja, né? Não é o lugar físico. É aquele conceito que você falou de DOCA, de não ter exatamente... Um lugar. Não tem o endereço. Mas um lugar onde ela encontra pessoas, né? E que ela sente de verdade que ela pode contar e que ela tem rede de apoio sem conhecer ninguém, né? Que estava ali. Então, isso, assim, para a gente foi muito impactante, foi muito forte, assim, porque é um testemunho vivo de alguém que chega e sente em nós que nós vamos dar esse respaldo se ela precisar. Ela se sentiu acolhida, eles se sentiram os dois acolhidos. E o importante também, né? Você está falando de a igreja que eu não queria, né? A igreja que eu quero. E ele falou, eu sou pastor. Ela é pastora. Ela é presbítera. Então, ela é presbítera, ele é pastor, eles estão no processo legal já de documentação. E eles não tinham lugar... Onde eles encontrassem isso, nem na igreja deles. E eles foram acolhidos e encontrados na nossa mesa. Mesa que eu digo, não na nossa mesa que é nossa, mas a mesa que a gente vive, a mesa que a gente compartilha. Então, assim, histórias como essa que tocam o nosso coração são muito gratificantes. É um carinho de Deus, um carinho do Espírito Santo para o nosso coração. Quando eu brinco, e você sabe, eu às vezes até extrapolo nas brincadeiras, brinquei demais com eles, de repente você vê esse casal se derramando, ali, se identificando com os casais que estavam participando da mesa, que tem filhos adotados, que tem problemas como nós temos com os nossos filhos, que são filhos... Todos eles são filhos do mesmo jeito, biológico adotado. Então, mas é isso que é legal, né? Porque até nessa mesa a gente consegue entender que filho é filho. Se ele é o filho biológico, ou se ele é seu filho adoitado, que pai é pai, que não os tem desafios são os mesmos, né? Então essa eu acho que é um case bem recente, mas que mexeu, eu acho que não só com o nosso coração, mas com o coração de quem estava lá, e principalmente quando eles dizem que são pastor... Ele falou que ela era presbítera. Ela é presbítera e eles não conheciam, encontrado não tinham esse lugar. Ideia de que existia nem um lugar na família deles, mas e eles nem na foram igreja. Por causa foram convidados do tema específico. Exatamente. Foram por causa do tema, mas eu tenho certeza que eles voltarão no próximo tema e que eles compraram a ideia da nossa mesa, sabe? A ideia do que a gente vive e do que a gente está tentando compartilhar. A forma que a gente vive família, a forma que a gente vive... Vou falar de
Você falou para dar uma experiência de família. Vou lá atrás. Para quem ainda não experimentou, não experimenta esse nosso você. Profissionalmente, nós tínhamos um desafio na empresa e o nosso filho precisava ir para Belém do Pará. E a gente não tinha para onde ir em Belém do Pará. Onde é que ele vai ficar, e etc. Resumindo a história para ver o conceito de família. Sim. Ele foi acolhido por uma família, por um irmão que eu nem sabia que tinha. Hoje eu conheço o irmão, ele já vem. Algumas vezes eles vêm aqui, sempre que tem show de rock, eles estão aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Mas assim, essa experiência também de viver família, de você ir para um lugar onde você é acolhido como irmão, sem ter ideia de onde vai ser, de quem vai te receber. E eu posso falar em números, eu vou parar de falar, mas vou falar duas rapidinhas. A gente acabou de viver juntos isso em Ióvio e em Portugal. Nós fomos recebidos por irmãos que eu não sabia que eu tinha e fui acolhido como um irmão literalmente de sangue. Porque tem um paradigma, né? Eu acho que a gente sempre viveu família, a gente sempre foi muito família. Família é sangue, nome, tarará. Hoje a gente tem uma família, eu fui acolhido em Londres, nós fomos acolhidos em Londres, você da mesma forma, né? Fomos acolhidos da mesma forma que meu filho foi acolhido em Belém, da mesma forma que a primeira vez que eu fui nós fomos para uma reunião em Goiânia, da Sal da Terra, e aí no fim da reunião a gente foi para uma fila, e aí tinha uma fila de quem ia dormir e de quem ia receber. Experiência. Essa foi uma das primeiras experiências. Né? Assim, acabou o evento, o pessoal disse assim, olha, quem vai para a casa de um irmão fica nessa fila. Os irmãos que vão acolher ficam naquela. Claro, a família que ia nos receber sabia que iam receber um casal, mas não sabia quem era o casal. E de repente a gente ficou na casa deles e foi acolhidos como irmão mesmo. Então essas experiências de família, a gente fala um monte aqui, Dani, um monte. E é muito bom. É muito aprendizado. É muito aprendizado. É desafio. Vai lembrando, né? É muito aprendizado. E, assim, se você for ver na linha do tempo, 12, 11 anos de DOC é pouco tempo para tanta coisa que a gente viveu e com tanta intensidade. Sim, tem aquela que eu gosto de contar, que é quando você me ligou, agora o do Yaelen então até morando fora, mas você me ligou, era bem de tarde, assim, alguém tinha batido no nosso carro, e a Sara, ou o Matias, agora eu não me lembro, acho que era o Matias era bem bebê, e aí alguém bateu no nosso carro, a pessoa tava com problema no seguro, aí ela, cara, tô com problema no seguro, e vou ficar sem carro, porque a pessoa não pagou o seguro, e aí deu aquele rolo danado. Aí o Lucas, a gente chama de Bob, né? O Lucas na época não tinha filhos, e aí então foi a Sara, porque eu já tinha. O Lucas não tinha filhos, ele tinha uma moto e um carro. Aí ele deixou o carro com a gente e ficou com a moto. E a cara tava grávida, lembrei, a história é melhor ainda. E ela tava grávida, e ela ficava grávida de moto pra gente ficar de carro porque a Sara tinha nascido. Beleza. Aí você me ligou umas 5 horas da tarde, sei lá. Falou, cara, tem como você buscar uma família na escola? Era lá no Rude. Eu morava lá do outro lado da Avenida dos Estados. É longe, mano. Aí eu, cara, tudo bem, mas como que é essa história? Não, uma mulher, você pega lá, ela tem 3 filhos. O Davi era bem bebê. 3 filhos. E aí você vai lá, busca eles. Aí eu falei, nossa, tipo, mas o marido dela não conhece, o cara não vai achar ruim comigo. Eu sou ligeiro, né? Quero apanhar de graça assim. Aí eu, não, vai achar ruim não. Aí você me mandou uma foto da Ellen com as crianças, ou com o Du, não me lembro. Aí eu fui, sozinho, pegar lá no carro. Aí fui, busquei eles, não sabia quem era, fiquei olhando a foto assim. Aí falei, vim te buscar, o Arthur pediu e tal. Aí depois, no mesmo dia, o Du ligou. Falou, não, você foi, cara, queria te agradecer, você foi lá buscar as crianças, porque a gente morava no condomínio da frente do deles, né? Aí eu falei, cara, uma benção, não, mas muito obrigado. Aí ele começou a agradecer muito, assim. Aí eu falei, tipo assim, pra ele, cara, você tá meio chocado que eu fui buscar, que eu não conheço e tal, então eu vou te chocar mais. Então eu falei pra ele, porque eu fui te buscar, porque na verdade eu tô com o carro que é do irmão da igreja, a mulher dele tá grávida, tá andando de moto, mas eu bati o carro, então eu só fui buscar você porque eu tinha como ir. Então aí foi, no fim, graças a Deus, eles vieram pra cá, hoje estão lá em Portugal, mas ficaram com a gente
durante... Muitos anos. Começaram aí, Tempo. começaram mais ou menos aí, por Começaram causa por desse aí. dia, meio que transicionou esse movimento e muitas outras coisas que configuram uma família, né? Então, depois foi uma cena de bater na gente todo mês, assim, o carro, e cada vez eu entrava com o carro. Aí eu falei, cara, eu vou lá na O pessoal da eu vou lá na portaria tava portaria, desconfiado o de pessoal você. não me conhecia, eu falei assim, ou ele é bandido dos pesados mesmo, ou ele faz leilão, alguma coisa, que esse cara cada dia entra com um carro diferente, né? E era nada, era tudo da família, Da né? família. Tudo da Agora, família. Dani, vou para você ir para um outro lado se quiser, mas uma outra experiência completamente diferente dessa, mas que tem muito a ver com família, e a gente já viveu juntos mais do que uma experiência dessa na DOCA. Termos filhos, ou primos, ou seja lá o que for, que querem casar, oficializar o casamento de uma certa forma até incomodados por causa do jeito que a gente vive família, então a pessoa se sente na obrigação de casar, ou precisa casar, ou quer assumir, muitas vezes exortado até pela própria Patrícia, que trabalha com a gente, que hoje também é muito... É minha filha do coração. É filha do coração, nossa filha mesmo, querida e amada, e ela exortando as pessoas, mas assim, preparar um casamento, uma festa de casamento, um lugar para viajar nas noites de núpcias. Quantas vezes nós não fizemos Faço isso? ideia. E assim, para quem? Para irmãos, às vezes, que a gente nem sabia quem era. Muitos nunca nem foram lá. A gente, Mas a muitos gente nem queria que eles foram lá. tivessem essa experiência, né? Exato, exato. Então, mas você falou, eu estava pensando num casal, e você falou, por exemplo, um casal nosso que veio da Somai nunca frequentou a DOCA. E casou lá. Esteve E uma lá. irmã da DOC emprestou o vestido de noiva dela Exatamente. Então, a irmã Outro pagou o salgado, não me lembro direito exato. tudo assim. Mas, O Rafa que fez. O Rafa que fez. mas isso é viver família, não é? São experiências, você pediu experiências de família. Experiências tão diferentes. Viver na família lá na Inglaterra, casar um irmão que você nem sabe que tem e ele se sente acolhido para vir para a gente, se deixar ser conduzido na cerimônia, não sabiam para onde iam na lua de mel, a gente fez... Quantas vezes, né? A gente, Muita agora coisa. que eu tô lembrando, a gente pagou, Muita assim, não a coisa. gente, Exato. né? Mas Sim. Várias foi, pessoas participaram. Exato. A gente sempre pôs na mesa, o irmão ia casar, não tinha como fazer festa. A gente, não, tem como. Tem, a gente tem vai jeito. dar um jeito. Ó, Não, você vestido de tá aí, noiva. quer casar? Vem aqui que a gente dá um jeitinho. O Dani celebra, a gente faz vaquinha, a gente dá um jeito. Pode Não, vir. nunca, né? A gente fez tudo. Exato. Vestido de noiva, bolo, Isso, tudo. cerimônia, música. Costureira, As músicas, música. até as músicas. O Rodrigo. Mas a experiência do vestido de noiva, o primeiro, muito legal. foi muito legal, porque era a irmã que tinha feito o maior esquema para ter o vestido de noiva, e quando ela viu o envolvimento todo da família, no sentido de casar os dois irmãos, ela ofereceu, olha, eu tenho um vestido, você quer experimentar? E estava todo arrumadinho, e ela cedeu para a irmã casar. É porque a gente foi vivendo tanto isso, né? Que a gente queria que todo mundo vivesse. Quando a gente viaja junto, e a primeira... O Arthur nunca gosta tanto disso. Mas a primeira pergunta que as pessoas fazem é se vocês são meus pais, né? Mas eu me Você considero gosta, sua mãe. mas você gosta. Ele fica assim, não, meu Eu filho é me mais legal. Ele pensa Tô no brincando, Matheus. tô brincando. Matheus é mais legal. É muito Eu bom. também Não, acho o Matheus mais legal. Eu sempre falo isso pra ele. Falar, eu gosto tanto do Dani, eu considero Mas, o Dani olha, é meu filho Mas é do espiritual, coração. porque quando eu saio com vocês, qualquer lugar do mundo, que a gente, graças a Deus, gosta pra falar isso, né? As pessoas fazem essa pergunta. Mas quando eu vou com o Rafa, as pessoas também perguntam se a gente Se é ele é irmão. Exato. E não é só pela fisionomia. Não, é É pelas pela características. afinidade. O espírito é pela vai intimidade, gerando Exatamente. um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de se comportar, um jeito de se, E a de se intimidade, responsabilizar exato. um E a pelo gente- outro. E eles nos reconhecem, né? Quando eles olham pra gente, eles percebem essa semelhança. Claro, porque geralmente você pergunta pra alguém se ele é teu filho, porque geralmente ele faz alguma coisa parecida com você. Sim. Então, tipo, ou ele é teu irmão, porque ele recebeu a mesma instrução. E a gente tá tão... É claro, todo mundo vem de um lugar, todo mundo tem suas particularidades, mas a gente tá tão sendo formado por essa espiritualidade bíblica, que é família. A gente poderia gravar 400 episódios só sobre isso. Só contando os cases. E Só eu contando queria- os cases. Eu queria aproveitar isso para falar assim, né? Que essa consciência que Deus foi gerando no meu coração de que você e algumas outras pessoas são
os filhos que ele me deu, Deus foi dando, né? foi me dando, filhos espirituais, filhos do afeto, filhos do coração, isso foi altamente curativo para mim nesses últimos anos, né? Então Deus foi me mostrando outros lugares por onde eu Claro. podia caminhar. Então isso foi me curando, sabe? Curando meu coração, curando minha alma, curando minha mente. E Deus foi me mostrando formas, não é? Sim. E mais formas, né? E muitos jeitos de que eu podia exercer minha vocação. Então eu Sim. louvo a Deus por isso, No sabe? começo eu ficava preocupado de vocês acharem ruim, assim, no sentido de quando eu fiz aquele convite para vocês ajudarem a gente e tal, já tinha mais intimidade, porque a gente usava o mesmo espaço da empresa, e aí, só que ficou muito tempo sem ninguém meio semelhante no quesito idade. Assim, até hoje não tem muita gente, Não. mas tem, Hoje mas tem um pouco está se mais. aproximando mais, né? Mas no começo, talvez foram, sei lá, 2 ou 3 anos, que eram Não sei vocês, mais, 60 anos, e a gente 30, assim, tinha um gap gigante, e depois bebê. Então a gente não tinha. Hoje, graças a Deus, a gente já tem Tá mais, bebê, criança, adolescente, Escadinha tá jovem. mais normal. Tá mais normal. Mas no Escadinha. começo ficava assim, eles não vão ficar não, eles vão embora, certeza. Porque não tem ninguém aqui pra conversar sobre os dilemas deles, é diferente a vida de... Vocês estavam lá na frente da vida. Né? Essa fase que o Dani tá falando, só para ter ideia, é mais ou menos há uns 10 anos atrás, quando a gente começou, só para contextualizar, 11 né? anos. 10, 11 anos, Quando a gente foi começou quando a a gente acompanhar o começou casal. a acompanhar esse casal e caminhar mais junto e começar a viver todo esse conceito, esse DNA de mas família. de fato a gente sentia essa falta, né, de ter alguém para trocar de uma faixa etária mais semelhante, mas depois isso também foi caindo, porque a gente foi descobrindo que isso também talvez até um preconceito gerado entre nós mesmos, né, entre nós, né, porque eu fui entendendo que independente da idade, né, e isso é real hoje para mim, né, nós temos uma diferença de idade muito grande, mas eu entendo assim que, indiferente da idade, a gente consegue trocar de igual para igual, entende? Então, mas é claro, isso foi toda uma construção criada pelos relacionamentos, que antes eu não conseguia enxergar tão claramente, não é? E aí a gente hoje se fala muito de etarismo, né? E tem etarismo dos dois lados, tanto de achar que a pessoa é jovem demais e não dá conta, quanto que é uma Ao pessoa contrário. muito experiente que já talvez esteja meio gaga, né? Então, Não é verdade. então eu entendo que a gente construiu também esse lugar, sabe? A gente Sim. construiu esse espaço de respeito e de entender que independente da nossa idade, não é? A gente está falando da mesma coisa, e essa coisa é Jesus. E Sim. isso é o que faz fortalece sentido, o nosso relacionamento. Temos aprendido muito, muito. Antes eu falava isso, mas hoje eu falo com toda a boca cheia, assim. A gente aprendeu muito, muito com você e com todos que passaram e têm passado ainda pela DOC e que vão passar. A Claro. gente sabe que a gente vai aprender. Eu lembro que quando começou isso assim, fiquei chocado com o texto bíblico, parei lá por muitos meses, que eu tenho essa coisa do foco, né? E aí eu parei lá, foi aquele texto. Eu lembro quando eu preguei a primeira vez na DOC, foi. Alguma pessoa até me criticou assim, que é o texto quando Jesus está lá no meio da multidão. E aí, se eu não me engano, Lucas 8. E aí chegam lá os discípulos e eles falam, seguinte, sua mãe e seus irmãos estão aí. Eles querem te ver. Aí Jesus responde para eles assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E Jesus mesmo responde, minha mãe e meus irmãos, o pai dele já tinha morrido, né? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra do meu pai, né? Aí isso foi um pá! Já tinha essa coisa, Abraão, né? Toda vez que eu vou pregar, eu começo lá em Abraão. Então, tipo assim, Abraão, essa coisa família, Deus o chamou, Deus nos fez pra isso, pá. Mas quando eu vi que até Jesus, no sentido, como Jesus, ele transicionou essa mentalidade de que é realmente família de sangue. Aí o irmão falou pra mim, mas tem diferença de família de sangue. Eu falei, qual? Aí, segundo a Bíblia aqui, eu falei, cara, tinha. Eu falei, tinha antes.
Antes tinha. Os filhos do Abraão, os filhos. Agora em Cristo não tem mais, não. E eu lembro que eu falei, o sangue que recaiu sobre mim, recaiu sobre todos os meus irmãos. E o sangue que corre nas nossas veias é o mesmo sangue. Nós temos o mesmo DNA, assim, entre aspas. Nós somos a mesma família mesmo. Sim. A família que a gente chama nuclear é a primeira oportunidade. É a tua chance mais ampliada de viver o conceito bíblico. Mas se você não abrir a janela, igual Jesus fez, e falar, quem? Quem é minha mãe? Então acha aí. Então se eu sair na rua e perguntar, quem é minha mãe? Claro que as pessoas me conhecem, sabem quem é minha mãe. Mas no sentido assim, as pessoas vão dizer, é verdade, você lida como se tivesse muitas mães. Fala, então quem é meu pai? Aí o cara vai falar, você lida como se você tivesse... E meus filhos, então, pergunta pra eles. Ixi. Mas minha filha é pior, a Sara é o mundo, a família dela é o universo, a Sara é top nisso aí, ela dá aula mesmo. Mas era isso, então, às vezes as pessoas acham que a gente fica viajando muito, e às vezes a gente viaja mesmo, mas na maioria das vezes, acredito eu, pelo menos nasce numa meditação bíblica que vai se amadurecendo. Eu preguei a primeira vez, fui muito criticado e guardei. Aí quando a Doca fez 7 anos, eu preguei de novo esse texto aí, ano que vem eu prego de novo. Porque quem é minha mãe? Sabe? E se a gente for liberto disso, olha o tanto de testemunho que a gente tem para contar. Com certeza. E a gente não fica enciumado. Ai, porque... Ai, não me visita, que visita outro. Que, sabe... Eu até entendo as mães, entendo até, né? Eu entendo e eu acho que até eu vou correr esse risco um dia de ficar, a Sara não me visita, fica lá com os irmãos da igreja. Mas assim, é a família, é o que ela viu, entendeu? É o relacionamento livre que ela tem, é a oportunidade que ela tem de servir o outro como se... Como não, né? O outro no entendimento de que ele é um irmão, tão quão irmão é o Matias para ela, que o Matias é o primeiro. É a oportunidade mais forte que ela tem de manifestar isso. Eu não quero mudar o foco e nem quero talvez chocar, como o Dani disse que chocou na primeira vez, chocou depois de 7 anos, mas agora você falou da família nuclear, né? Nessa quarta-feira eu tô bugado ainda e quando a gente falou dos pais adotivos e tudo mais... Terça, meu bem. Terça, desculpa. Na Escola da Família, terça-feira. Que tem a ver com esse conceito que você disse que era Abraão e que depois não é mais. Quando um irmão disse... Filho de Abraão, né? Mas o irmão disse o seguinte, né? E eu nunca tinha visto desse jeito. Jesus é adotado. Claro. Então, mas para mim nunca tinha batido tão forte. Porque assim, você falou da Sara e do Matias, eles são. Jesus... São filhos também, biológicos. em relação aos irmãos, é de uma outra família, porque Jesus foi adotado. Os outros são filhos de José e de Maria. Jesus é filho só de Maria. Então também muda esse É filho esse de nosso... José também. Ó. Exato. É biológico, né? Biológico, então. Mas é isso, né? Na família Mas nuclear. isso é lindo, porque É muito até bonito, o Jesus... até Jesus. Mas... Quando ele ia andando, as pessoas falam, esse daí é o filho de José? Então você vê. Exato. Ele não é filho genético, que fala, Biológico, né? Biológico, mas ele carrega... Ele é meu pai. A, Exato. Ele carrega. É igual as meninas, a Maria. Ela carrega, a Cecília carrega, o Renato. Tantos filhos, graças a Deus, a gente tem por adoção na nossa comunidade. E mais, eu não sei se pode falar, não vou falar o nome, mas uma outra família da nossa comunidade também já está na fila por adoção. Então, assim, e eu acho que a gente vai conseguir mais ainda, nem todo mundo tem esse chamado específico, a gente sabe dos dilemas, vivemos perto lá algumas famílias que vivem o dilema, mas o chamado de viver e ser família, todos têm. Sim. E é o que a gente tem vivido com quem não tem família. Exatamente. Irmãos que vêm, como a Regina falou, que são pais solos. A gente tem alguns casos, não vou ficar falando muito específico, as pessoas vão ficar pensando quem é. Mas a gente tem alguns casos de pessoas que, de fato, olharam para a nossa comunidade e disseram assim, vocês não são a minha igreja. Vocês são minha família. Uma vez eu chorei com o Manuel, eu chorei mesmo, assim, por dentro e por fora. A gente tava numa conversa lá, todo mundo sabe quem é o Manuel, e é público, né? Então ele chegou em mim e falou assim, cara, às vezes eu olho pro seu, eu fico num dilema, assim, o jeito dele, né? Aí eu falei, o de Manuel tem, acho que 2 anos a menos do que eu. Eu falei, mas qual o dilema?
Aí ele falou assim, porque às vezes eu olho pra você e eu acho que você é meu irmão, e às vezes eu olho pra você e eu acho que você é meu pai. E eu falei, cara, é isso aí mesmo. A gente vai sentando nessas cadeiras e é o contrário. Às vezes a gente dá um conselho de um pai, mas na medida em que todo mundo vai amadurecendo, todo mundo conversa como se fosse pai e irmão. Não é aquela conversa. Você troca Quando de eu era cadeira. adolescente, eu ia pra casa do meu pai, morava fora lá, eu morava fora, aí eu ia pra casa do meu pai e eu tinha um tipo de conversa. Agora que eu sou pai, eu tenho uma outra conversa. É a conversa de um pai, eu sei que eu sou filho dele, honro, Mas eu também mas sou eu pai. também sou pai. Então é uma conversa de dois pais. E a Doca tem tido isso, né? Essa oportunidade Exato. de conversa das mães, conversa dos pais, inclusive de quem não tem filho. É. É. Como o Guia K, que conversa como pai e mãe. Eles não são tio. Eles são pai e mãe dos nossos filhos. Isso é muito louco. É muito legal. Muito louco. legal. Tô A gente- chocado. E quando você fala de Manuel, né, é também o paradigma da família, que é uma pessoa que chegou com religiosidade, com alguns conceitos, e que Claro. você... Eu era o pastor. É claro. E que você não, você era o cara que cara que estava tava lá ali. comendo É. pizza e varrendo o chão com ele. Mas eu acho que isso também expressa a família que a gente vive e quer viver. Não tem esse esquema de eu bati o olho, eu sei que ele é. A mesa é redonda. Exato. Não É, tem quina, não tem quina. quem tá na É. cabeceira, que tem que As estar pessoas mandando. querem fazer uma quina sempre. Sempre. A gente tem que ficar lixando essa mesa todo dia, que se dependesse das pessoas, tinha quina, trono. Exato. E a gente fica lá. É isso aí. Mais alguma coisa? Porque a gente tá meio caminhando pro fim aí. Já deu mais ou menos o tempo, né? E, pô, também a gente junto não tem como. É porque ficar conversando o tempo inteiro. Bom Não, demais. mas o que eu queria destacar, mais uma vez, é que cada vez mais eu tô percebendo que aquela frase lá, o lógico, o óbvio precisa ser dito. E eu sempre fui um cara que odiei o dizer o óbvio assim. A Carlene falou que eu sou confuso, né? Foi domingo agora, Foi tá muito fresquinho, bom. tá fresquinho. E eu acho que é isso mesmo, porque o óbvio é ridículo às vezes. Mas o óbvio também precisa ser dito, né? Às vezes eu falo, mano, tô meio cansado de dizer o óbvio, mas o óbvio é o óbvio, então precisa ser dito. E a gente tá precisando dizer algumas coisas, como comunidade de fé, né? A gente tá precisando dizer que a gente não é assim só porque caiu um raio lá e danificou o nosso chip e agora a gente acordou assim. A gente precisa dizer que isso não acontece de um dia para o outro, são anos. Construção. E são anos que algumas pessoas não vão viver em 40 anos. Que é bíblico. Para Deus, um dia, 1000 anos, um dia. Então, há intensidades do espírito que a gente vê. Exatamente. Quantas viagens. Eu ouso dizer que a gente, como conselho, como família que pastoreia a igreja, já viajou mais junto que muitas famílias. Sim, Sim. com De certeza. pai, mãe e filho. Então, assim, a gente creu nisso e caiu de cabeça, mas porque nós lemos, refletimos, fomos influenciados por muita gente, claro, todo mundo, mas a gente crê nisso. As pessoas acham assim, ah, vocês são assim porque vocês são assim. Não, a gente é assim porque a gente pensa sobre isso. Ao contrário, se eu não pensar sobre isso todos os dias, eu deixo de ser assim, porque o meu natural Isso. não é ser assim. Eu ia falar intencionalidade de É. viver isso. Eu tenho a intenção de Todo viver dia. isso. Eu faço opções e renúncias para viver isso. Para relacionar dessa maneira, para viajar dessa maneira. Né? Existe uma intencionalidade, claro, total dependência e inspiração do Espírito Santo. Mas existe a nossa parte de optar por isso. Eu quero isso e eu vivo isso com amor, com prazer, e isso me traz significado, me traz prazer. E uma coisa que eu acho bem importante, Dani, frisar aqui no finalzinho, né, que é uma coisa que você sempre fala, e eu acho legal trazer isso, é que a gente confia muito um no coração do outro, né? Sim, não duvida, né? A gente não duvida do coração do outro. Então, por mais que talvez possa parecer, né, alguma coisa que não é, né? Então daí a gente lembra que o coração do outro está em Cristo, né? Que é um coração generoso, que é um coração que busca desenvolver ali as características do fruto do Espírito. E isso, então, nos lembra Sim. quem a gente Quem é. nós somos. É a nossa identidade em Sim. Cristo. E isso nos ajuda a mantermos as nossas relações, o nosso alinhamento. Então, eu penso que essa visão,
né, sobre isso é muito importante, né, que você mesmo trouxe e que eu abracei como minha. Eu acho que as pessoas precisam entender que a nossa identidade está em Cristo, mas quem diz quem a gente é Deus a partir, né, da sua palavra, mas também a partir da comunhão. Da relação. E as pessoas hoje não têm mais coragem de dizer, ó, você é isso. Por isso que quando a gente batiza alguém, a gente tem coragem de dizer, você é isso. Então, assim, esses dias eu tava lá com a Sara, eu termino com esse exemplo. E aí ela falou, mas eu sou desse jeito. Eu falei, não, você está completamente enganada acerca de quem você pensa que você é. Você não é isso aí. Você está fazendo isso. Você é totalmente diferente. Você é isso e aquilo. Então não confunda. E às vezes as pessoas mesmo estão confusas. E a gente, como família, que tem que ser usado para libertar eles, dizer assim, não, você está confuso. Você, como a gente fez domingo lá, brinquei com a Carlene lá. Eu vi. Que eu tenho medo. Falei assim, não, você não tem, você tá confusa num bom sentido. No sentido de que se você tivesse medo, como você tá falando que você não estaria aqui. Então você tem dilemas. Então, assim, às vezes a gente precisa ajudar os termos para libertar. Então, eu já disse muitas coisas que eu sou, e vocês já disseram, não, se não é isso, é aquilo. Então, melhor para dizer quem a gente são os nossos irmãos. E é o seguinte, como a gente está empolgado aqui e vivendo essa nova estação, vocês viram que eu estou uniformizado? Chique. Estou uniformizado. Ô, Osmar, me ajuda aqui. Corta para eles aí. Aí, ó. Vocês também vão ficar uniformizados, não sei que dia. Mas vai ganhar, agora eu vou te dizer, velho. Que chique. Não é por favor, nunca dei nada pra vocês, vou dar hoje, ó. Olha! Vão ganhar, valeu, velho. Obrigada, Osmar. Daqui da minha mão, senão eu vou perder isso aqui. Aí, nós estamos aqui com essa equipe maravilhosa. Uma canequinha, que não é essa, é mais bonita. É nova? Olha. Não, essa aqui não é pra qualquer um não, viu? Olha. Essa aqui, mais R$100, você dá pra ir no cinema. Vou mostrar, presentes que a gente tem que ganhar e mostrar, né, ó. Olha lá, mostra lá, Osmar. Ó. Close, Aqui, Osmar. Fecha o Nossa, close. que lindo. Realmente essa aqui é mais legal que aquela lá. Olha que Não, nem eu tenho essa. Ô, Dani, que é Show, Nem eu muito tenho essa. obrigado. Ó, um café pra acompanhar. O Arthur tá começando a gostar mais de café agora. A Rê já gosta. Eu Um amo. café especial do nosso irmão, que é o Café com Palavra. Eles congregam com a gente. Eu lancei esse desafio pra eles. E a gente vai deixar aqui o arroba deles também, pra vocês poderem comprar aí. Cheiroso, meu, quase que eu abri sentindo o hoje. cheiro daqui. Quase que eu abri Aqui, ó, uma hoje. delícia. Esse café Pena que e eu sinto o cheiro. uma camiseta Nossa, que exclusiva. Olha aqui, Vai Osmar. servir, vai servir. Exclusiva. Cara, Olha o tamanho da bolinha. não, ó, o eu tamanho peguei da bolinha. uma maior pra você. Uma camiseta exclusiva. Essa aqui, nós não vamos vender. Essa, eu vou vender outras, mas essa aqui a gente vai. Só quem veio no Proposições que vai ter. Essa é do Arthur. Obrigada. Essa Muito é obrigado. da Rê. Então, já que vocês ganharam muitos presentes, Ah. veio um momento mais especial. Vou mostrar. esse Não, programa. presente a gente tem que mostrar. Mostra aí. Olha aí, ó. Mostra Close, a sua. close, Osmar. Ó, lindo, hein? Vai servir. Se não servir. A Você minha finge que vai. serviu. A minha com certeza. E eu, mas a sua é de feminina É mesmo. baby look. Ai, Pelo que menos eu bom. pedi. É baby Eu não look. abri pra ver. Tá bem. Bom, todo final de programa a gente tem um quadro só, né? E a gente mudou a estação, a gente tá com gente ajudando, graças a Deus, mantenedores. Tem que falar isso também. Nós repaginamos tudo e estamos aqui fazendo o maior esforço para poder avançar. Eu acho que o Arthur Rê não tinha visto assim tudo aqui ainda, né? Tá tão bonito, tão legal. Tá mesmo. Câmeras novas, tudo novo, uma bênção. E se você quiser participar um pouco disso, a gente tem feito, tem vivido um grupo que a gente tem chamado de mantenedores, que você vai poder mandar perguntas, eu reparto lá quem vem, as pessoas mandam perguntas, eu faço aqui. Pode vir, a gente vai pôr um sofá aqui, também vai caber, e você vai poder assistir as gravações Daqui ao a pouco vivo. o auditório. Né? Não, eu queria, né, fazer um igual foi lá no propósito aquele dia lá. E é só você entrar nesse QR Code que aparece para você na tela aí, e você vem para esse grupo com uma oferta mensal a partir de R$30, se você tiver disponibilidade. Tudo que vai acontecer aqui é de graça, o YouTube tá aí, é de graça, mas se você quer ajudar a gente a construir, você vem com esse grupo de mantenedores. Se você tem uma empresa, quer colocar sua marca aqui e falar, cara, eu apoio esse projeto, você conversa com a gente, que eu te explico melhor como a gente pode fazer isso. Mandar brinde também,
comida, manda o que quiser que a gente dá conta, né? É isso Hoje a aí. gente nem comeu ainda. No finalzinho aqui, a gente sempre tem o 2 minutos pro mundo, né? Que é aquela pira que eu tenho. Eu acho que todo mundo carrega uma mensagem e as pessoas falam pra mim, você pega uma mensagem repetida, né? Você fala a mesma coisa. Cara, é que eu tenho essa mensagem. Então, tipo assim, é o que Deus me deu, né? Não tem essa crise da inovação. Mas eu falo, e se a gente pudesse falar essa mensagem pra todo mundo? Aí eu mesmo, mas Deus também não ia me dar muito tempo, né? Acho que só 2 minutos, que no terço eu já ia falar uma baboseira. Eu começo bem, já reparou que eu começo bem? No fim que eu sempre dou uma estragada. Então assim, e aí pronto. Então esse é o nosso quadro. Pode ser com esse tema, pode ser algo mais no coração de vocês. Se Deus desse essa oportunidade de vocês falarem ao mundo todo uma mensagem, mas também 2 minutos, qual mensagem seria? Aí tem que ser uma de cada um. Aí você olha para a câmera 18 ali e A 18 é aquela ali. Aquela ali. Quem começa? Eu começo. Não vai demorar nem 2 minutos. Eu queria compartilhar o desafio que eu tenho vivido e te convidar a viver em família esse desafio. Quando eu tenho me deparado com algumas questões, sejam elas da ordem que for, o que eu queria deixar? Você amar como Jesus amou. Essa é a régua que hoje tem me balizado. Depois disso eu vou discutir alguma coisa. Então, quando a gente entra em alguma discussão, em algum debate, seja ele filosófico, seja ele ecumênico, né? É pecado, não é pecado? Posso ou não posso? Olhe e ame como Jesus amou. A partir daí, a gente passa para um segundo estágio. Então, meu desafio compartilhando com você, e o que eu quero dizer, ame como Jesus amou. Esse é o seu desafio, ou é o meu desafio que eu compartilho com você agora, em menos de 2 minutos. Obrigado. Rê. Meu desafio, na verdade, é o mesmo. A gente tem vivido a mesma intenção como casal e individual, que é amar verdadeiramente as pessoas como elas são. E a gente tem aprendido isso no dia a dia. E, na verdade, quando a gente começa a exercitar isso, fica mais fácil, né? No início é muito mais difícil, mas depois fica muito mais fácil. Que a gente aprende com o próprio Jesus, né? Então, a gente olha para a pessoa, a gente olha para o olho da pessoa, a gente enxerga a pessoa. E o nosso desafio tem sido esse. E se Deus me desse 2 minutos, né, para falar, eu ia dizer que agora eu entendi o que Jesus disse, né? Que é amar mesmo como Ele amou, né? Como amar o próximo, né? Não como a mim mesmo, mas como Ele próprio amou. Então a pergunta que eu sempre me faço é: tô amando? Como Jesus? Se eu não tô, então aí eu vou lá, oro, converso com o papai. Falo, papaizinho, me ajuda aqui, que eu tô meio desalinhada. Então, eu tenho buscado isso em Deus. Ô Dani, eu vou emendar, porque ainda sobrou um pouquinho. Eu só Sobrou vou 30 emendar nos segundos 2 minutos aqui, porque a gente não gastou 4, então ainda pode. E nesse desafio tem mais 2 coisas que também têm norteado bastante a nossa caminhada. O primeiro é ele diz para você, para mim, para nós, seja forte. Ele está mandando que a gente seja forte. E além da exortação de você ser forte para seguir o desafio de amar como ele amou, ele fala assim, eu tô contigo até no vale da sombra da morte. Então, assim, esse tripézinho aqui, acho que os 2 minutos a gente sintetiza. Seja forte, ele está pedindo para mim e para você, seja forte. Eu caminho contigo e ame como eu amei. A régua é alta, bem alta, mas a gente tem experimentado, saboreado, às vezes até um pouquinho amargo, mas a gente tem saboreado. O fel também tem sabor, né? Então a gente também tem saboreado e aprendido, sendo exortado, sendo lapidado, amadurecido, crescido, vivendo esse tripé da ordenança de ser forte, da certeza de que ele caminha comigo e de que eu tenho a amar como ele me ama, como ele ama você. É isso. Então, eu agradeço muito. Fico feliz de a gente começar esse novo momento aqui do projeto
com vocês e repartindo um pouco da história. Se a gente pudesse falar tudo, seria tão legal. Mas é bom porque a gente tem mais assunto para falar numa próxima. Então a gente vai agradecendo aqui, agradecendo o Osmar, agradecendo você que está acompanhando a gente aí Todos até vocês. agora. E que seja essa a mensagem do seu coração, né? Se você se sente sozinho, se você tem certeza de que você é alguém isolado do mundo, né? Que Deus possa, através do Espírito, dizer que você é um filho amado e que Deus tem prazer em te apresentar outros irmãos que são complexos, que têm suas crises, mas que preferem viver em comunhão. É isso aí. A gente se encontra, se Deus permitir, na próxima segunda-feira, às 21 horas. E nós, que todos nós, né, sejamos juntos uma grande bênção. Uma salva de palmas, Osmar. Uhul! Obrigado! Uhul! Chama! O bebê fala, chama, bebê. Chama, bebê.